Bom dia, irmãos. Agora acho que vai dar certo. Então vamos para os seminários de Direito Canônico para este dia. E vamos lá. Os cânones que estou responsável por discorrer é sobre os cânones 280 a 289. Pois bem, estes cânones, eles vão continuar a falar sobre os direitos e deveres dos clérigos. Por clérigo a gente entende o diaconato, o ministério do diaconato, do presbiterato e do episcopado. Episcopado, né? Pois bem, vamos lá. O primeiro cânon a ser falado é 280. O que é que ele fala? Ele fala que muito se recomenda aos clérigos alguma forma de vida comum, a qual onde esteja em uso, se há de conservar quanto possível. Esta tradução que eu estou usando é a tradução que eu encontrei no site do Vaticano, no site da Santa Sé, e eu acredito que esse documento está em português de Portugal, por isso que a tradução é de Portugal, talvez seja diferente da nossa brasileira. Mas é igual, né? É a mesma coisa. Pois bem, o que é que ele vem falar? De uma recomendação aos padres que vivam de forma comum, né? Vivam em comunidade. Se recomenda essa vida em comunidade. Eu acredito... Deixa eu botar bem que é a cara de São Gonçalo que tá. Justo. Ainda mais nesses tempos, né, que vivemos de muito individualismo, de muita das síndromes, né, que aparece até mesmo nos padres. Eu acredito que vem a calhar esta recomendação do código de que se tenha os clérigos uma vida comum, né, comunitária. E aonde esteja em uso, né, quando já tem um costume, que se continue com esse costume, né, dessa vida comunitária. É o que vemos, né, quando tem uma paróquia com pároco, com vigário, né, acontece ali uma vida comunitária. Se estes, né, moram numa mesma casa. Eu acredito que é o caso do Padre Gilberto, que mora aí com o Padre Aquino, né, então eles configuram uma comunidade apesar de só ser dois, mas é uma comunidade, né, porque até o Jesus fala, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Então, esta vida comum. Temos no documento Christus Dominus, no número 30, algo que fala, né, que diz respeito a este cânon 280. Né, lá fala que o seguinte, no número 30, para que aumente a eficácia desta cura de almas, este número está falando sobre o ministério dos padres, né, dos presbíteros, que fala justamente da cura de almas, do ensinamento do povo, né, da santificação do povo. E ele recomenda, para que aumente a eficácia desta cura de almas, recomenda-se insistentemente a vida comum dos sacerdotes, sobretudo da mesma paróquia, ao mesmo tempo que facilita a atividade apostólica, dá aos fiéis o exemplo de caridade e união. Está no documento, no decreto do Concílio Christus
Dominus, número 30. Eu acredito que este documento é o documento que fala sobre os bispos, né? O documento que se dirige aos bispos, né? O decreto do Concílio Vaticano II. Outro documento, outro texto que fala da vida comum dos padres, deixa eu ver aqui, é o Presbyterorum Ordinis, que é o documento para os padres do Concílio Vaticano II. Só um instante. Estou caçando. Por aqui. Lá no número 8 do Presbyterorum Ordinis, fala o seguinte, né? Os presbíteros elevados ao presbiterato pela ordenação estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental. Ou seja, a partir da ordenação sacerdotal, o presbítero ele faz parte de uma comunidade, que é o presbitério de uma diocese, ligado a um bispo. Então, esta comunidade, nesta vida fraterna, já está na raiz do sacerdócio, nesta vida comunitária. Então, uma formação com Dom Celso, não sei se no ano de 2016, quando a gente chegou em Teresina, ele falava justamente que está na essência do presbítero, esta vida comunitária ao redor do bispo, né? O presbitério ele forma uma família. E ele falava que essa noção, esta mentalidade de padre, né, que vive sozinho, né, é uma mentalidade medieval tridentina, né, de uma formação individualizada, de um padre que vai viver só. Então, na nossa realidade, né, de escassez de padre, de não haver padre suficiente, ainda vemos esta voltado para um padre que vive só. Né? Mas o direito recomenda no Cânon 280 e também outros documentos que se vivam em comunidade, né? Se partilhem da vida. Né? O Presbyterorum Ordinis, no número 8, ainda fala, né? Por este motivo, os mais idosos recebam os mais novos como irmãos e ajudem-nos nos seus primeiros empreendimentos e encargos do ministério. Esforce-se por compreender a sua mentalidade, embora diferente, e ajudem com benevolência as suas iniciativas. Do mesmo modo, os jovens reverenciem a idade e experiência dos mais velhos. Vamos falar disso, né? Finalmente, em razão da mesma comunhão no sacerdócio, sintam-se os presbíteros especialmente obrigados para os que se veem em dificuldades, deem-lhes o auxílio oportuno, mesmo que seja necessário adverti-los discretamente. Então, no documento Presbyterorum Ordinis, fala que desta união entre os padres, o direito recomenda, não obriga que se viva em comunidade. Mas, e também a título de informação, esta vida comunitária dos padres não configura uma vida, como eu posso dizer, qual a dos religiosos, né, de comunhão de bens. Né? Não, os padres, né, são autônomos. Autônomos no sentido de eles podem reger, né, direcionar suas vidas. Esse comentário que eu estou usando, né, para me embasar em algumas coisas do Frei Ivo Müller, ele fala também aqui, né, nos últimos anos estão surgindo belas iniciativas de vida comunitária dos clérigos
Exemplo, um grupo de presbíteros que mora junto, conduzindo a vida comunitária, na oração, partilha de experiência e orçamento econômico, embora cada um possa desempenhar seu ofício com autonomia. Assim, vários párocos, vigários paroquiais ou coadjutores podem encontrar na vida comum o espaço ideal para melhor superar as angústias da solidão e a falta de partilha no que é próprio de seu ministério. Então, este cânon fala justamente disso. Vamos para o cânon 281, parágrafo 1º. Os clérigos, quando se dedicam ao ministério eclesiástico, merecem uma remuneração codigna com a sua condição, tendo em conta também a natureza do seu mumus, como as circunstâncias do seu mumus, com as circunstâncias dos lugares e dos tempos, com o qual possam prover as necessidades da sua vida e a justa retribuição daqueles de cujo serviço necessita. Trata neste cânon da remuneração. Os padres têm esse direito de receberem pelo serviço que prestam. Aí entra uma dúvida que é até levantado no comentário aqui do Frei, né? Isso não configuraria simonia? Né? Será se isso não configuraria simonia? E o argumento que ele usa é justamente de quê? Que o ministério é o ministério de uma pessoa, né, que reza, né, que trabalha voluntariamente na igreja, é um ministério voluntário, né? Ele não necessariamente recebe por isso, né, financeiramente. Mas o clérigo, né, isso vemos muito com os padres, o seu ministério, né, a vida que ele escolheu e o seu trabalho, né, o seu serviço na comunidade, eles são muito unidos. Né? Então não há até aqui é o ministério do padre, celebra a missa é o ministério do padre, e aqui já não é o ministério do padre, é o trabalho dele, né? A profissão dele, não. O seu ministério, né, o seu trabalho estão unidos, né? Então, é necessário, né, que eles sejam remunerados, porque eles, como pessoa também, precisam, né, prover as suas necessidades e também pagar os serviços que eles necessitam. Né? E a própria Sagrada Escritura, né, fala que o operário é digno do seu salário. Né? Então, isso é justo e é necessário. No parágrafo 2º fala: também se deve providenciar para que desfrutem da assistência social com a qual se proveja convenientemente as suas necessidades, se sofrerem de doença, invalidez ou velhice. Então, os padres, eles têm direito a uma aposentadoria, né? Têm direito a uma assistência social, têm direito a uma pensão. Então, isso é necessário. E vemos nos últimos tempos, não sei se é bom nos últimos tempos, mas vemos mais agora essa preocupação com os padres, né? De que eles tenham um plano de saúde, que eles tenham, né, se preparem, né, por meio da Previdência, se preparando, né, com prudência, né, para o futuro. Então há uma crescente preocupação com isso, né, de que sejam bem assistidos os padres. É justo e necessário.
O comentário do Frei fala, né? Nos últimos anos amadureceu a consciência crítica dos clérigos sobre o direito à previdência social ou sobre um plano de saúde que lhes garanta a subversão e a proteção presente e futura. No Brasil é obrigatório o pagamento da previdência social. No caso dos clérigos, paga essa contribuição como autônomos. Um plano que lhes garanta a assistência gratuita à saúde nos departamentos credenciados pelo INPS, bem como a garantia de uma justa remuneração de pensão. Então, os padres contribuem com a Previdência Social aqui no Brasil. Né, sabemos que tem um órgão estatal responsável por recolher a contribuição do INSS, né? Essa contribuição que é o pagamento da Previdência é obrigatório. E os padres fazem isso como... O que é que está acontecendo? Os padres fazem isso como autônomos, certo? Se precavendo para o futuro. Vamos lá, dando continuidade. Parágrafo 3º do 281. Os diáconos casados que se entregaram plenamente ao ministério eclesiástico merecem uma remuneração com que possam prover a sua sustentação e a da família. Mas aqueles que tiverem remuneração pela profissão civil que exerce ou exerceram, provejam as suas necessidades e as da família com estas receitas. O que é que o cano vem falar, né? O parágrafo 3º do 281. Ele fala dos diáconos casados. Então divide estes em dois grupos, né? Dois casos, aqueles que estão inteiramente, né, plenamente se entregaram ao serviço da igreja, né, que estes sejam assistidos, né, com salário, né, com previdência, para que esses se sustentem e sustentem a sua família. E a outro é que aqueles que já têm, né, uma profissão civil, né, ou que já exerceram, que já são aposentados por uma profissão civil, que eles vivam, né, desta receita, né, e que sustente a sua família. Adiante. Cânon 282, parágrafo 1º. Os clérigos cultivem a simplicidade de vida e abstenham-se de tudo o que tenha ressaibos de vaidade. Então, o que é que trata esse cânon? O de levar dos clérigos levar uma vida simples, né? Que tenham uma vida simples. O comentário aqui do Frei, ele faz comentário, né? Eu acho que até para a nossa realidade seja, eu não sei, não caberia muito para a nossa realidade, porque talvez um ou outro, né, leve uma vida glamurosa, luxuosa, né, mas eu acredito que não seja muito, né, da nossa realidade. Pode até você, algum discordar de mim nesse sentido. Mas, no certo sentido, os padres, né, na nossa realidade aqui, Piauí ou Nordeste, levam uma vida simples. Mas o Frei comenta, né? Infelizmente, o modo que vivem muitos clérigos de nossa igreja deixa muito a desejar, ostentando luxo no modo de se vestir, na aquisição de carros do ano, computadores, eletrodomésticos de elevada marca e qualidade. Muitos clérigos usam do status clerical para se livrar de tudo o que é modesto e popular.
esquecendo suas origens familiares ou a realidade de onde provém. Então, esse cânon vem falar justamente desta vida simples, né? Os padres devem viver uma vida simples. Não só os padres, né? Mas todo cristão, a igreja pede, né? Aos cristãos que vivam esta vida simples. Não faz parte da natureza cristã uma vida suntuosa, luxuosa, né? Com requintes, né? E muito luxo. No parágrafo 2º, 282, fala: os bens recebidos por ocasião do exercício do ofício eclesiástico que lhes se sobejarem depois de providenciarem a sua sustentação e ao cumprimento dos deveres do próprio Estado, procurem empregá-los para o bem da Igreja em obras de caridade. Ou seja, o que é que fala? Que depois que os padres, daquilo que eles receberam, tiverem providenciado aquilo necessário para a sustentação, né, e o pagamento dos bens que ele usa, que ele necessita, que esses sejam utilizados na obra de caridade e também no serviço à igreja, na missão da igreja. Né? Entendido? Vamos para o cânon 283. No primeiro parágrafo fala: os clérigos, mesmo que não tenham ofício residencial, não se ausente da sua diocese por tempo notável, a determinar por direito particular, sem licença, ao menos presumida do ordinário próprio. Aqui que fala que não recomenda, né, fala para que os padres não se ausentem da vida, não se ausente da diocese, né, por tempo notável. O que é que esse tempo notável, né? 6 meses, né? Se ausente por muito tempo. Mas isso pode ser visto, né, com o ordinário, né, com o bispo, né, ou se também já tenha no direito particular, né, no direito diocesano, no direito do bispo, alguma normativa quanto a isso. Então é necessário que não se ausente, né, o clérigo não se ausente por muito tempo, por tempo notável. Né? Tempo notável seria o quê? 3 meses, 6 meses, né? Uma grande quantidade de tempo. A não ser que por licença do ordinário, né? Então ele faça isso. Temos aí os anos sabáticos, né, que o padre pede para passar um ano fora, né, da diocese, então acredito que seja nesse sentido, mas contudo com a licença do ordinário. No segundo parágrafo fala: compete-lhes também a faculdade de gozar todos os anos do devido e suficiente tempo de férias, determinado por direito universal ou particular. O padre tem direito, o clérigo, né, tem direito a férias, tem direito a um tempo de férias, determinado pelo direito universal ou direito particular. Acontece que os padres tiram um mês de férias, ou 15, ou dividem, né, 15 e depois 15. Então isso é determinado, né? Então eles têm o direito. No parágrafo 1º fala do direito também à residência, né? Ofício residencial. Prossigamos. No cano 284 fala: os clérigos usem trajo eclesiástico conveniente, segundo as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal e segundo os legítimos costumes do lugar. O que é isso? Que os
clérigos trajem uma veste, né, eclesiástica conveniente. No comentário do Frei, ele fala, fazendo uma análise histórica desta veste, né, eclesiástica, né, ele discorre o seguinte: nos primeiros séculos, o hábito dos clérigos não se diferenciava da veste comum, ou seja, o padre vestia a mesma coisa do povo, né, a veste comum do povo. Nem pelo tipo de tecido, nem pela confecção. A partir do século V, os romanos começaram a usar algumas vestes muito curtas, como era costume entre os bárbaros. Por isso, a igreja teve que ditar algumas normas para ajudar os clérigos a se vestirem dignamente. Porém, digno não significava luxo ou ostentação. No Concílio de Nicéia, no segundo Concílio de Nicéia, aconselhava os clérigos a não usar vestes luxuosas de seda bordadas e de várias cores. O segundo Concílio Lateranense exorta os clérigos a não escandalizar o povo com superabundância de coisas, o hábito, a cor de suas vestes e a tonsura. A mesma exortação se faz presente no quarto Concílio Lateranense, sobretudo aos presbíteros, para que não se vistam com capas de longas mangas, não se cinjam com cintas de ouro e de prata. Então, acredito que esses conselhos da igreja, até determinações para o hábito eclesiástico, ele se dá justamente para que não o padre, o clérigo, o padre, ele não vista coisas luxuosas, né, glamurosas, mas sim viva uma vida simples, né, ainda se voltando justamente ao cânon passado, né, que falava de uma vida simples. Então, simples também no vestir. E não evitar ao máximo o luxo, né, porque isso também escandaliza, né, o povo. As conferências, né, e a nossa conferência brasileira, né, no Brasil a conferência estipula que os clérigos usem um traje eclesiástico digno e simples, de preferência o clésima ou a batina. Então ele regulamenta, né, que usem uma veste simples, né, o clésima ou a batina. Mas sempre acredito que até mesmo normatizar o uso a veste, né, o clésima, a batina, justamente para se evitar essa ostentação, né, essa vida luxuosa, né. Eu acredito que vai muito nesse sentido, de que o clérigo seja uma pessoa simples, né, no seu vestir, no seu viver, né, e é isso. No cano 285, parágrafo 1º, os clérigos abstêm-se inteiramente de tudo que desdiz do seu estado, segundo as prescrições do direito particular. Ou seja, de atividades que não condiz com aquilo do ser religioso, do ser clérigo, né? O Código de 1917, ele descrevia, né, algumas observações que não poderiam, né, algumas atividades que não poderiam ser realizadas por clérigos, né. Ele fala: não exercer profissões indecorosas, não se envolver em jogos de azar e que envolva dinheiro, não portar armas consigo, não se entregar à caça, não entrar em tabernas ou lugares indecorosos, hotéis ou pensões, sem uma justa causa a ser autorizado pelo ordinário local. Se porventura vier a entrar num lugar desse, tem que pedir ao ordinário local. Então, se evitar ao máximo entrar, né, e também fazer atividades que não condiz, né, que não
com o Estado, né? Desdiz do seu Estado, né? Que não desdiz do seu Estado. Tudo que desdiz do seu Estado. Entendido? Parágrafo 2º. Evitem ainda o que, não sendo indecoroso, é, no entanto, alheio ao Estado clerical. Então, volta a mesma questão, né? Que não... Aquilo que não corresponde, não é, não sei se posso dizer tarefa do clérigo, né? Mas que isso não venha a ser realizado por ele. Parágrafo 3º. Os clérigos estão proibidos de assumir cargos públicos que importem a participação no exercício do poder civil. Então, estão proibidos, né? O cânon é bem enfático em dizer que os clérigos estão proibidos de assumir cargos públicos. Parágrafo 4. Sem licença do seu ordinário, não se ocupe da gestão de bens pertencente a leigos nem de outros ofícios seculares, que tragam consigo o ônus de prestar contas sem consultar o mesmo ordinário. Estão proibidos de serem fiadores, mesmo com bens próprios, e abstenham-se de assinar documentos pelos quais se obriguem, sem especificar causa, a pagamentos. Então o cânon vem falar justamente que eles estão, né, que não podem, né, estão proibidos, a não ser a pedido do ordinário, né, ou por alguma próprio do ordinário, né, a pedido do ordinário que exercer, né, sejam administradores, né, e também que mexa com a administração financeiro, né, daquilo que seja de um leigo, né, e também de cargos públicos, né, que venha a mexer com o financeiro. O cânon 286. Proíbe-se aos clérigos que, sem licença da legítima autoridade eclesiástica, exerçam por si ou por outrem uma utilidade própria ou alheia, negociação ou comércio. Então, proíbe-se aos clérigos isso, né? De comércio, né? Exercer comércio. Venda aí de coisa, né? O padre quer ser comerciante, não pode, né? Proíbe-se isso.